Olá, está começando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e audiência. Pelo menos 30 países confirmaram já ter casos da variante Ômicron. Segundo a OMS, não há motivos para pânico, mas a entidade reforça a importância da vacinação contra a Covid. A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, Soumya Swaminathan, disse que a taxa de transmissão da Ômicron é alta, mas ressaltou que as pessoas não devem entrar em pânico. Segundo a cientista, é preciso estar preparado e ser cuidadoso. Para ela, com as vacinas, o mundo está mais organizado para combater a pandemia. Sobre as vacinas, o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, afirmou que os laboratórios precisam se antecipar e ajustar os imunizantes para combater a Ômicron. Ele afirmou que a organização ainda está estudando as taxas de transmissão e a severidade da variante e lembrou que a cepa predominante ainda é a Delta. Pelo menos 30 países já registraram a presença da Ômicron. O Ministério da Saúde da Índia relatou pela primeira vez 2 casos de infecção com a variante. Os 2 pacientes não apresentam sintomas graves, de acordo com as autoridades. O mesmo ocorreu em Singapura, onde 2 passageiros que chegavam da África do Sul foram detectados com a nova cepa. Na Europa, onde se registra um aumento no número de casos e óbitos ainda associados com a variante Delta, também se observa a presença da Ômicron. De acordo com o Centro Europeu para a Prevenção e Controle das Doenças, a estimativa é que mais da metade das novas infecções sejam provocadas pela nova variante nos próximos meses. Até agora, a Suécia confirmou 6 casos da Ômicron, todos com sintomas leves. Na Dinamarca, já são 14 casos confirmados. Em Madrid, na Espanha, o primeiro caso foi anunciado nesta quinta-feira. O Papa Francisco denunciou no final de semana o que chama de naufrágio da civilização em uma crítica ao abandono dos migrantes. O líder católico visitou refugiados em uma ilha grega no domingo. O segundo dia da viagem do Papa Francisco à Grécia foi marcado pela visita ao campo de refugiados de Mavrovoni. O líder católico foi calorosamente recebido por numerosas famílias no acampamento localizado na ilha grega de Lesbos. O pontífice argentino cumprimentou longamente e abençoou as famílias. O local ainda abriga cerca de 2.200 requerentes de asilo em condições difíceis. Francisco esteve na ilha grega há 5 anos, em meio à crise migratória. Neste domingo, no local, o Papa fez um apelo para enfrentar o que chamou de naufrágio da civilização. O Mediterrâneo, que por milênios uniu diferentes povos e terras distantes, agora está se tornando um cemitério sombrio sem lápides. Esta grande bacia de água, o berço de tantas civilizações, agora parece um espelho da morte. Sembra ora um espelho de morte. Mavrovoni é uma estrutura construída às pressas em um antigo campo de tiro do exército depois do incêndio no acampamento de Moria, em setembro do ano passado. O acampamento insalubre era o maior da Europa. Virou lei na semana passada o projeto que pune quem constrange ou humilha pessoas ao longo de processos judiciais que envolvem vítimas de violência sexual. Veja na reportagem. A chamada Lei Mariana Ferrer surgiu após o caso de uma influenciadora digital que foi alvo de ofensas por parte de um advogado durante uma audiência. À época, ele defendia um acusado de ter cometido violência sexual contra ela. A íntegra da sessão foi divulgada em novembro do ano passado. Nela, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho insulta e exibe fotos de Mariana que não tinham relação com o fato. O juiz que presidiu a audiência, Hudson Marcos, também foi criticado por não ter impedido o ataque à denunciante. Segundo a depoente, as fotos foram forjadas. O réu foi inocentado por falta de provas. Seu showzinho, tu vai lá dar no teu Instagram depois para ganhar mais seguidores. Esse é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros? Manipular essa história de vítima? Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem eu acusado. Esta advogada conta que já se deparou com a prática diversas vezes em audiências e julgamentos. Eu já presenciei situações em que a vítima, o advogado da parte contrária, insistiu tanto com a vítima, colocou ela numa situação tão constrangedora que aí sim quem está
está assistindo a audiência pensa, ela é a vítima ou ela é a ofensora na questão no processo? O crime de coação no curso de processo já existia no Código Penal. Ele acontece quando há uso de violência ou grave ameaça contra os envolvidos em processo judicial para favorecer interesse próprio ou alheio. A punição é de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. A Lei Mariana Ferrer aumenta essa pena em 1/3 em casos de crimes sexuais. Não há previsão de gênero, mas as mulheres são as mais protegidas por serem as maiores vítimas. E quando alguém traz para uma audiência argumentos sobre como essa mulher ela se veste, ou sobre as fotos que ela tira, ou sobre o batom que ela usa, isso é claramente uma tentativa de justificar um crime e culpar a vítima. Então, essa lei ela trouxe um freio para esse tipo de conduta e é um indicativo muito positivo que essas questões de gênero elas estão sendo colocadas em pauta e que esse machismo que ele está estruturado ele está sendo punido. Nós estamos no Dezembro Laranja. A cor da vez serve como alerta para a população sobre a importância dos cuidados com a pele, já que esse tipo de câncer é uma das doenças com maior incidência no Brasil e um problema que pode ser evitado com alguns cuidados simples. Mês das férias, sol a todo vapor e gente aproveitando para torrar a pele. Nesse calorão é de fritar qualquer um. Tá caprichando, viu? Tá bem caprichado, parece que tá baixando pra terra, viu, sol? É um sol para cada um. Pois é, nunca é demais lembrar, a exposição exagerada ao sol pode trazer sérios problemas para a saúde. O câncer de pele é o tipo da doença mais incidente no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos ao ano. É o alerta que explica a campanha Dezembro Laranja. Vitamina C em overdose e nos horários em que o sol é mais castigante, podem provocar doença no futuro. A boa notícia é que quando descoberta no início, tem mais de 90% de chances de cura. Atenção para os sinais de alerta. É quando você não tem uma lesão e ela aparece, ou quando aquela lesão que aparece, ela começa a crescer rapidamente, mudar de cor, apresentar várias cores na mesma lesão, sangram, coça, e ela começa a ter uma borda irregular e um limite muito impreciso. Então, todas as vezes que você se deparar com uma lesão dessas, procurar imediatamente um dermatologista mais próximo. Um pouco de sol com tempo marcado no relógio não faz mal. Pelo contrário, é até recomendável. O problema é que a gente vai deixando e aí exagera nos raios solares nas nossas atividades do dia a dia. Pessoas de pele clara, com pintas e manchas, idosos, quem se expõe muito ao sol e tem histórico de câncer de pele na família, estão mais propensos a desenvolver a doença. E atenção, o bronzeamento artificial também oferece alto risco de desenvolvimento do câncer de pele. Às vezes, mais do que a exposição aos raios solares. Já que todo mundo sabe como se proteger, está na hora de se cuidar, não é mesmo? E lembrar que filtro solar é aquele produto que você encontra na farmácia, que você consegue de várias formas de apresentação, com vários fatores de proteção solar, mas que precisa de um dermatologista para avaliar o tom de pele. A técnica do desenho em couro tem origem na cultura árabe. Foi trazida pelos colonizadores portugueses e se difundiu no sertão nordestino através dos vaqueiros. Essa tradição é mantida por um artesão na Bahia. É pelas mãos habilidosas e experientes de Fábio que o desenho no couro do boi vai ganhando forma. Primeiro eu começo logo pelo corte, né? Depois vem por os riscos, faz os contornos e daí eu venho com a parte do desenho. Vai depois vir para a parte de montagem. O artesão de 45 anos e morador de Feira de Santana, na Bahia, aprendeu a técnica quando tinha 18 anos de idade e hoje trabalha vendendo celas, bolsas e cintos feitos com couro de boi, bode e carneiro e com desenhos personalizados. Hoje são poucas pessoas que fazem ainda esse desenho em couro, aqui na região de Feira de Santana, né? Aqui na loja do Fábio costumam chegar clientes de diversos setores, como esporte com cavalos, caça e pesca. Os itens vendidos costumam variar bastante de preço porque dependem do gosto e da exigência do cliente. As celas de montaria, por exemplo, variam de R$ 750 a R$ 1.200.
Mas de onde surgiu essa técnica do desenho em couro de animal? Tem muito a presença da questão dos vaqueiros, né? O ofício de vaqueiro ele trazia todos esses saberes e fazeres, né, que temos no desenho em couro. Desde a parte das indumentárias, desde a parte dos objetos. E para não deixar essa tradição se perder, o Lucas, de 21 anos, vem aprendendo a técnica com o Fábio. Foi entre ele, foi me ensinando aos poucos, aí tô indo pegando a prática, daí vai, né? Quem foi à famosa Praia Vermelha neste fim de semana no Rio de Janeiro viu uma cena inusitada. O francês Nathan Paulin fez uma apresentação na cidade. A missão: percorrer em cima de uma fita de 2,5 centímetros de largura a distância entre o Morro da Babilônia e o da Urca. O fim de semana foi de aventura para o francês Nathan Paulin. O atleta especializado em skyline e highline percorreu a distância entre o Morro da Babilônia e o da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Uma distância de meio quilômetro, a 70 metros de altura. Um feito, considerando que estava sob uma fita de 2,5 centímetros de largura. É uma sensação muito boa porque é um projeto que temos há muito tempo, que foi adiado por causa da Covid. E agora vir aqui, poder compartilhar, ter toda essa gente aqui, sentir o incentivo. Muitas vezes fico sozinho nas montanhas quando me apresento. E não é tão frequente que tenha tantas pessoas assistindo e reagindo, então é ótimo. A performance faz parte do projeto Le Tracés, do coreógrafo Rachid Urhandana, diretor do famoso teatro Chaillot, em Paris. Para os curiosos, um show e tanto. Para Nathan, o privilégio de ver o cartão postal do Rio por um ângulo privilegiado. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!